Olá, amigas! Os dias estão passando muito rápidos. Nos envolvemos com as nossas tarefas, seguimos a nossa rotina e já é terça-feira de novo, dia de nos encontrarmos. Que bom que nós podemos fazer isso, mesmo que não seja de forma física, mas estamos presentes e conectadas virtualmente. Estamos esperando que esse tempo chegue logo, quando nós poderemos nos encontrar mais uma vez no Salão da Missão, assinar o caderno, cantar, louvar, ouvir a palavra, sentadas naquele círculo, como sempre costumamos fazer. Sim, estamos esperando que esse tempo passe logo. Esperar é uma lição que todas nós estamos aprendendo. Esperar exige paciência, calma, determinação e força de vontade. Diante de tudo isso que estamos vivendo, precisamos também aprender a esperar no Senhor Jesus. E isso me fez lembrar da letra de uma música do grupo Vencedores por Cristo, que diz algo sobre esperar baseado no Salmo 40. E eu quero compartilhar essa música, essa letra com vocês. Ela diz o seguinte: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Tirou-me de um poço de lama e perdição, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. Que nós possamos aprender a esperar no Senhor e que Ele renove as nossas forças. Que o nosso encontro de hoje seja muito especial, que seja uma bênção na sua e na minha vida. Que Deus nos abençoe. Um bom programa a todos. Desde criança, a gente sempre teve dificuldade em esperar. Como era difícil esperar o bolo esfriar. Como era difícil esperar até o Natal para descobrir o que a gente ia ganhar de presente. E aí a gente se tornou adulto e pensou, bom, agora ficou fácil esperar o bolo esperar, porque afinal eu sei que isso é necessário. Em diversos momentos da nossa vida, a espera é algo inevitável. É algo que vem naturalmente. Com o tempo, a gente vai percebendo que esperar continua sendo algo difícil, mesmo que a gente tenha se tornado adultos. Realmente não é difícil esperar pelo bolo, mas é tão difícil esperar pelo casamento. É tão difícil esperar pela vinda dos filhos, esperar pelo salário, esperar o tempo de crise passar, o fim da quarentena, esperar pela cura, esperar pela solução dos problemas no casamento, esperar pela transformação de alguém outro. Não é fácil. Qual é a melhor maneira de viver esse momento de espera? Há alguns dias eu estava vendo um testemunho de um casal contando o motivo deles não terem filhos. Há 13 anos eles tentaram. 13 anos de tratamentos para fertilidade, 13 anos de esforço para que o filho viesse. E a esposa testemunhou nesse vídeo como esse tempo de espera tem sido doloroso para eles. Como tem sido frustrante e desgastante. E uma das frases que ela usou me chamou muita atenção. Ela disse o seguinte: a gente não pode esperar esperando. A gente precisa esperar vivendo. Que verdade difícil de se pôr em prática. Como afinal a gente pode esperar vivendo, esperar seguindo adiante, em vez de só esperar?
Na palavra de Deus nós encontramos orientações muito especiais sobre isso. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 119. Quero ler com você alguns versículos desse Salmo 119. Vamos começar com o versículo 49 e o 50, onde diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Depois vamos ler também o versículo 54, onde diz assim: Os teus decretos são motivo dos meus cânticos, na casa da minha peregrinação. Agora o versículo 74. Alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra eu tenho esperado. Você pode também abrir sua Bíblia no Salmo 119, os versículos 92 e 93. Diz assim: Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Há algum tempo já essa palavra tem falado ao meu coração, sobre esse lugar onde Deus nos chama a esperar, esse lugar onde nós podemos nos colocar, e é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Quero te convidar a ter um momento de oração. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor vai nos ensinar nessa noite, nos ensinar agora sobre o teu querer. Senhor, abre o nosso coração, abre os nossos ouvidos, capacita-nos, Senhor, a receber essa palavra no nosso coração, a ter a vida transformada por ela, Senhor, a aprender a esperar, vivendo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A partir desses versículos que nós lemos, eu quero mostrar para nós algumas atitudes que nós podemos ter como cristãs. Atitudes que nós podemos ter porque conhecemos a Deus e a sua palavra. Esses versículos, eles foram escritos por alguém que amava a palavra de Deus, alguém que conhecia essa palavra. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia e é um capítulo falando sobre a palavra de Deus. Um capítulo que mostra a riqueza da palavra de Deus. E a primeira coisa que nós podemos aprender lá com o versículo 49 é que nós podemos esperar em oração. O salmista diz aqui: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Ele está conversando com Deus. Ele diz: Senhor, lembra-te daquilo que tu disseste a mim. Ele mantém um relacionamento com Deus apesar da sua angústia. Ele se mantém constante apesar dos desafios que apareceram. Talvez nesse momento de espera a gente não tenha alegria, não tenha desejo de conversar com Deus. Talvez nesse momento de espera a gente não tenha o desejo de orar. Mas o salmista, ele se esforça para pedir que Deus lembre-se dele. Na Bíblia, quando nós vemos que Deus lembrou-se do seu povo, que Deus lembrou-se do seu servo, nós vemos que Deus intervém nas circunstâncias. Quando nós lemos lá que o povo estava no Egito, estava escravizado e sofrendo na mão dos egípcios, a Bíblia nos diz que Deus lembrou-se deles. E por isso ele veio, enviou Moisés e interviu na situação deles. E quando o salmista aqui está dizendo: lembra-te de mim, lembra-te da promessa que tu fizeste ao teu servo, ele está pedindo pela intervenção de Deus. Ele está pedindo pelo agir de Deus. E nós podemos passar esse momento de espera, esse tempo que é inevitável, mas nós podemos viver esse tempo na presença de Deus, conversando com Ele, mantendo essa constância de estar com Ele apesar de não termos vontade, apesar de não desejarmos isso. Segunda coisa que nós podemos aprender com esse versículo é que o salmista, mesmo no seu tempo de espera, ele se reconhece como um servo de Deus. Ele diz: lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, porque a espera não o fez parar. A espera ainda
manteve a sua identidade de servo. Na sua espera, ele manteve a sua identidade de servo. Ele continuou obedecendo a Deus, obedecendo às suas instruções, obedecendo aos seus mandamentos. E às vezes nos nossos momentos de espera, Deus, ele cala. E a gente fica desesperado porque a palavra parece não fazer mais sentido e a gente parece que Deus se ausentou da nossa espera. Mas a gente sabe o que a gente precisa fazer. A gente sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós entendemos o que significa ir e fazer discípulos, ir e testemunhar para toda criatura sobre o amor de Deus. E isso não muda, mesmo no tempo de espera. Nós somos chamados a sermos servos, independente do momento que nós vivemos. E perceba, quando a gente está ocupado, o tempo passa mais rápido. Quando a gente está envolvido com alguma outra coisa, o tempo passa mais rápido. A espera, ela se torna mais fácil quando, apesar dela, nós continuamos obedecendo e servindo ao nosso Deus. Nós continuamos nos vendo como servos dele. No versículo 50, nós vemos que o consolo na angústia é o estar firme nas promessas de Deus, é o estar firme nessa palavra que vivifica. E o salmista diz que permanece firme nessa promessa que Deus tem feito ele esperar. E quando nós estamos confiantes nas promessas de Deus, nós demonstramos confiança no próprio Deus. Nós demonstramos confiança no caráter de fidelidade de Deus. Tiago nos diz que Deus tem um caráter imutável, que não muda. E se Deus foi fiel lá no Antigo Testamento com o povo, Deus foi fiel no Novo Testamento com a igreja, Ele foi fiel com a nossa vida até o momento dessa espera. Deus vai continuar sendo fiel e nós podemos nos firmar nas suas promessas, porque aquilo que Ele diz, Ele cumpre. O salmista, ele se firma, ele é vivificado não por aquilo que ele vê, não pela situação na qual ele está vivendo, mas pela palavra de Deus que não muda. Jesus mesmo disse que nenhuma vírgula seria movida dessa palavra, porque aquilo que Deus diz, Ele cumpre. Aquilo que nós descobrimos sobre quem Deus é, Ele continua sendo. E nós podemos ter confiança nessa verdade. O versículo 54 diz que o salmista ele se alegra, ele canta. E quem canta está feliz, quem canta está tranquilo, está bem. A gente tem dificuldade de cantar quando a gente não está legal. Mas o salmista nos convida a cantar a palavra de Deus, a cantar motivado pelas promessas de Deus. Nesse tempo de espera, nós podemos mesmo assim nos alegrar em fé daquilo que Deus vai fazer. Nós podemos nos alegrar porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos, mas nós vivemos pela fé, que é a certeza das coisas que não se veem. É nisso que eu e você que cremos em Jesus estamos firmados. Nós vivemos pela fé. A Bíblia nos diz que o justo viverá por fé. E é isso que nós somos chamados a viver, dessa maneira. Então, mesmo que a situação pareça nunca se resolver, mesmo que essa espera pareça nunca ter fim, ainda assim nós somos chamados a crer. Nós somos chamados a nos alegrar e a louvar ao nosso Deus. A verdade é que às vezes nós esperamos por coisas e talvez seja a vontade de Deus não nos dar aquilo que nós desejamos. E aqui fica o maior desafio para nós no meio da espera, é continuar louvando a Deus, é continuar crendo na sua palavra e no seu caráter, mesmo sem receber aquilo que nós desejamos, mesmo sem receber a cura, mesmo sem encontrar um emprego, mesmo sem ver o fim da quarentena chegando. Permanecer fiel. Talvez isso nunca aconteça, é verdade, mas do que depende a nossa vida?
Do que depende a nossa fé? É das coisas que nós vemos? Não. Nós temos uma esperança que ultrapassa as nossas circunstâncias, que ultrapassa as nossas condições. E essa esperança é o que o salmista nos mostra quando ele diz que se alegra na casa da sua peregrinação. Peregrino é aquele que está de passagem, é aquele que anda, mas não tem casa fixa. Esse é o peregrino. E o salmista, ele se enxerga em peregrinação, ele se percebe como alguém passageiro, como uma vida passageira. Quando nós entendemos que as coisas que nós vivemos aqui não se comparam à nossa eternidade, nós reorganizamos as nossas prioridades. Talvez aquilo que nós esperamos é muito importante para nós nessa vida. Mas se nós pensamos de uma maneira eterna, será que isso é realmente necessário? Será que isso é realmente imprescindível? Essas palavras são difíceis porque afinal cada um de nós espera coisas que são boas, coisas que nós desejamos, coisas que são importantes. Mas nós precisamos perceber que Deus vai nos dar aquilo que Ele deseja e confiar nesse caminho, nessa passagem aqui na Terra, de que Ele vai nos dar aquilo que é o melhor para nós. Porque Ele tem uma perspectiva eterna e Ele sabe quais são as reais prioridades para nós. O versículo 74 nos mostra que aquele que espera no Senhor, que espera na sua palavra, nas suas promessas, ele tem a capacidade de alegrar os outros que o veem. Ele permite-se usar da sua situação difícil de espera para abençoar outras pessoas. Talvez você vive um momento de espera que mais pessoas estão vivendo. Como você pode usar esse momento para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para alegrar outras pessoas? E o versículo 93 nos mostra que o salmista nunca tira da sua mente, nunca esquece, mas ele diz: nunca me esquecerei dos teus preceitos. Ele mantém na sua mente as promessas de Deus, mantém na sua mente as palavras, as orientações, o consolo que Deus oferece. No versículo 92 ele diz que a lei, a palavra de Deus, ela tem sido prazerosa, ela tem sido o seu prazer, e é só por causa disso que ele não pereceu na sua angústia. É interessante que o salmista, mesmo na sua espera e no seu momento difícil que ele está passando, ele se permite ter prazer, ele se permite, ele escolhe viver com prazer, com alegria na palavra de Deus. Mesmo que ainda não tenha recebido de Deus aquilo que ele espera. E às vezes nós fazemos exatamente isso que a mulher no vídeo que eu comentei disse. Nós esperamos esperando. Nós simplesmente não fazemos absolutamente nada porque a vida não pode continuar sem aquilo que eu estou esperando. A vida não pode... Como é que eu vou continuar sem que tal coisa se realize? E aí nós fazemos com que a nossa própria vida tenha condições para acontecer, que ela dependa de um acontecimento para ir adiante. Mas e se aquilo que nós esperamos nunca acontecer? Nós precisamos e podemos aprender a esperar vivendo, a esperar tendo prazer, a esperar tendo alegria, a esperar louvando a Deus por tudo aquilo que Ele já tem feito, por tudo aquilo que Ele já nos tem dado. Nós só podemos esperar vivendo, porque nós esperamos na palavra de Deus, porque nós estamos esperando nele, esperando em um Deus que é fiel, em um Deus que é presente, em um Deus que nos vivifica. É dessa forma que nós podemos esperar vivendo. Mas agora nós falamos sobre aquilo que o cristão pode fazer enquanto espera, e agora
Esses versículos também nos trazem aquilo que Deus faz enquanto nós esperamos. Primeira coisa que nós podemos perceber lá no versículo 49 é que Deus dá promessas aos seus servos. Deus dá promessas a cada um de nós. Tudo aquilo que nós lemos nessa palavra, nós podemos receber como uma palavra para nós. Essa palavra foi escrita para o povo de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo, para que conheçam o seu Deus e saibam aquilo que Ele é capaz de fazer e aquilo que Ele deseja fazer. Nós podemos ler essas promessas, nós podemos gravar essas promessas e ter a certeza de que elas também se direcionam a cada uma de nós. A minha pergunta para você é: você conhece as promessas que Deus nos faz? Isso é muito importante. Por isso que nós somos sempre chamados a meditar sobre essa palavra e conhecê-la, para saber quais são as promessas que Deus me faz. No versículo 93, nós podemos ver que Deus usa essa palavra para nos vivificar. Logo lembrei da figura do cordão umbilical para o bebê que espera o seu nascimento. Ele recebe através do cordão umbilical tudo aquilo que precisa para o seu sustento, enquanto espera o seu nascimento. E a palavra de Deus é esse cordão umbilical que nos vivifica enquanto nós esperamos. É aquilo que nos sustenta e que, sem muito esforço nosso, nós recebemos o alimento, nós recebemos o oxigênio, nós recebemos o necessário. Deus está nos sustentando através da sua palavra. Jesus mesmo disse que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que as nossas necessidades, elas não são apenas físicas, mas nós temos outras necessidades que podem ser saciadas com essa palavra. No versículo 54, nós vemos que Deus nos dá motivos para nos alegrarmos. Nos dá motivos para agradecermos e para louvarmos a Ele. Você consegue perceber os motivos que Deus já deu a você para que você o agradeça, para que você se alegre? Cada dia Deus renova a sua misericórdia e Ele nos dá em cada novo dia motivos para agradecê-lo. Nós não somos capazes de perceber o quanto Deus nos dá. Pare, faça o exercício e pare por alguns minutos, percebendo o quanto você recebe sem nenhum esforço, o quanto você recebe de graça dele que nos guarda e nos sustenta. Nós temos motivos para agradecer, ainda que não tenhamos recebido aquilo que esperamos. E no versículo 74, nós vemos que é o próprio Deus quem usa a nossa vida para abençoar outras pessoas. Minha pergunta para você é se você tem permitido ser um instrumento nas mãos de Deus. Li certa vez num livro que a nossa cura das nossas feridas no nosso coração, ela vem quando nós nos dispomos a ser instrumento para curar outras pessoas. Quando nós nos dispomos a ser instrumentos de Deus na vida de outras pessoas. Não tem coisa melhor que nós podemos fazer com a nossa angústia, com a nossa espera, do que ressignificar ela, para que ela seja bênção na vida de outros. Ressignificar para que ela seja um motivo de gratidão na vida de outras pessoas. Como nós podemos ajudar e amenizar o sofrimento de outros, compartilhando aquilo que nós vivemos, compartilhando o quanto Deus tem nos guardado. E quando eu penso em espera, eu lembro dos discípulos de Jesus. Eles viram Jesus sendo morto e depois disso eles entraram num período de espera que eles não sabiam quanto tempo levaria. Eles nem sequer tinham uma esperança naquele momento, porque Jesus tinha dito para eles que ele ressuscitaria, mas eles não estavam lembrando das suas promessas. Eles não sabiam se tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus valeria a pena, porque agora ele estava morto. Mas o que eles aprenderam foi que esperar em Deus vale a pena. Esperar pela ação de Deus, pelo seu desfecho, pela sua solução, vale a pena.
Jesus Cristo ressuscitou 3 dias depois, mostrando que nada foge do seu controle, nem mesmo a morte. Jesus Cristo, ele nos revela que Deus tem o poder de transformar a nossa espera em salvação, em vitória sobre a morte, em vida eterna, em um relacionamento abundante com Deus. E essa é uma das promessas que Ele faz para você. Eu desejo que Deus ele possa te animar nesse tempo de espera e que você tenha a iniciativa de buscar pela sua palavra e de se lançar nas mãos desse Deus. O lugar de espera do cristão é na palavra de Deus, é na confiança de que Ele vai agir no tempo certo. E se você puder e quiser, eu convido você a pesquisar a música Tua Forte Mão, do Paulo César Baruch. Essa música ela fala sobre isso que nós conversamos. E ela pode nos servir de lembrete, de consolo daquilo que Deus pode e quer fazer na nossa vida. Que Deus abençoe a você, o teu tempo de espera e a tua família.